Agora sim. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Você que está assistindo aqui depois da gravação aqui, a gente está estudando o futuro em inglês. E em inglês a gente tem mais de uma forma de expressar o futuro e hoje a gente vai trabalhar uma delas, tá bom? Então, let's go. A forma mais padrão, mais comum da gente usar no futuro, gente, é um negocinho chamado going to. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu vou colocando aqui todas as anotações aqui. Depois eu mando lá no nosso grupo e vai ficar arquivado lá no Google Drive, tá bom? Então a gente usa o going to para construir frases no futuro. Em inglês, eles não têm um negocinho que a gente tem no inglês, no português. Por exemplo, no português, a gente falaria assim, ó. Eu trabalhar, eu trabalharei. A gente fala um ei aqui no finalzinho, né? Eu trabalharei. Eles não têm essa possibilidade de colocar uma palavrinha no final do verbo e essa palavrinha fica no futuro. Isso não existe no inglês. Então, o que a língua inglesa faz? Ela empresta um auxiliar, vamos chamar de auxiliar. Então, ela empresta um auxiliar para poder ajudar a ideia expressar algo no futuro, para poder expressar algo no futuro. Então, por exemplo, se você quiser falar em inglês, eu trabalharei, em inglês você teria essas opções aqui, ó. I will work. Por exemplo, tomorrow, vou colocar aqui amanhã como só para ilustrar. I will work tomorrow. Você poderia falar I'm going to work tomorrow, que é o tópico da nossa aula hoje, o going to. Ou você poderia falar I'm working tomorrow. Ué, professor, mas essa terceira forma aí não é o presente contínuo? Sim, eles usam o presente contínuo para expressar o futuro de uma forma bem corriqueira. A gente no português não tem esse costume de falar assim, tô trabalhando amanhã. Até é possível, né? Em algumas situações, se eu ligar para você e falar assim, fulano, vamos no shopping amanhã? Eles falam, putz, amanhã eu tô trabalhando. Daí a gente geralmente fala assim, né? Amanhã eu tô trabalhando, né? Mas se você falar amanhã eu vou trabalhar, também tá certo. O que não é muito comum no português é falar assim, amanhã eu trabalharei. Ninguém fala muito assim hoje em dia. Essa forma que eu coloquei ali, ela tá caindo em desuso, né? O que é mais comum é a gente falar eu vou trabalhar ou eu tô trabalhando, tá? E no inglês também é possível falar I'm working tomorrow. Mas, professor, mas eu sempre aprendi que o will é o futuro. Por que a gente não pode usar o will? A gente vai aprender na unidade 6 do nosso livro que o will ele tem um uso mais exclusivo para algumas situações. Não que você não possa usar o will, tá? Se você lembrar do will e falar will, eles vão te entender tranquilo. Mas tem situações que o will casa melhor, fica melhor. Então a gente vai deixar o will para a unidade 6 do livro e a gente vai trabalhar agora a segunda opção. Então eu vou apagar isso aqui, tá? E vou deixar somente essa opção do going aqui, que é o que a gente vai usar hoje. A gente vai trabalhar com o going, ok? Vão me sinalizando aqui no chat, tá, gente? Se vocês estão pegando de boa. Se vocês tiverem alguma dúvida, o meu chat está aberto aqui para vocês tirarem dúvidas, tá? Alright? Então vamos lá. O que que eu preciso que vocês saibam? O que que eu preciso? Eu preciso que vocês saibam conjugar o verbo no futuro usando going to. Então, por exemplo, para todos os sujeitos, né? Por exemplo, I'm going to work. You're going to work. He's going to work. She's going to work. We are going to work. They're going to work. Então, o que que eu fiz aqui? Eu basicamente usei o verbo to be para
todas as situações, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte: se você tiver afiado aí no chat, você já vai escrevendo. Eu vou colocar aqui, ó, forma positiva. Positive, tá? Vamos colocar aqui. Então, por exemplo, se for o verbo study, então ficaria I'm going to study. Se for o you, como é que a gente falaria você vai estudar? Quem quiser, escreve aí no chat, tá bom? Escreve aí já no chat as formas aí que para ver se você sabe e eu vou colocando aqui também, tá? Então já escreve aí do he, do she, do we, como que você acha que ficaria? O legal de você escrever é que vai te auxiliando a reter essas informações. Então, se para você é tranquilo escrever aí agora, escreve, senão não tem problema não. Ah, Vanessa, very good. Vanessa, só esqueceu do verbo to be, Vanessa. Você não pode esquecer desse coisinho aqui, ó. Your. 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 Isso. You're going to study. Beleza, Moisés? Marta, estão pegando aí de boa? Então, para qualquer coisa que vocês queiram expressar no futuro, é só usar o verbo to be. I'm, you're, mais o going to. Então, por exemplo, eu vou dormir. I'm going to sleep. Eu vou jantar. I'm going to have dinner. E assim por diante, tá? Então, enquanto eu escrevo aqui o positivo, a forma positiva, escreve aí para mim no chat o que que você vai fazer depois da nossa aula de inglês. Eu quero 3 frases aí do que você vai fazer: jantar, dormir, tomar banho, estudar. Então, vai escrevendo aí enquanto eu escrevo aqui, tá bom? Vamos lá, então. Vou colocando aqui, ó. He's going to study. She's going to study. It's going to study. We're going to study. E por último, they're going to study. All right. Já terminei a minha parte aqui. Quero ver o que vocês escreveram aí. A Vanessa falou que vai jantar. I'm going to dinner. Você pode falar dinner ou have dinner. I'm going to study. Vai estudar o que será, Vanessa? Inglês? I'm going to study. Moisés, I'm going to read a book. Wow, very nice, Moisés. Um, very good, Moisés. I'm going to have dinner. Eu, né? Eu. I'm going to have dinner. I'm going to. Uh, I'm going to read a book, study a little bit, and maybe I don't know, watch Netflix. Maybe it's good for Netflix tonight. Marta, I'm going to sleep. Yeah, me too. After that, I'm going to sleep. Okay. Very good, very good. Pessoal, a gente pode formular a negação. O que que eu não vou fazer hoje? Bom, eu não vou, já tomei banho, então não vou tomar banho de novo. Então, I'm not going to take a shower. I'm not drive. Um, I'm not work. I'm not going to work, ok? I'm not going to work, ok? Então, se você quiser expressar na negação, vamos colocar aqui, ó, negative. Então, é só você negar o verbo to be. Antes do going to, você nega. Então, por exemplo, I'm not going to work. Que mais? You aren't going to work. Ele, he isn't going to work. She isn't going to work. It isn't going to work. We aren't going to work.
They. They aren't going to work. Tá? Isso aqui é a forma negativa. Então, se você, então lembra aí, se você quiser expressar o que você não vai fazer, você nega o verbo to be antes do going to, tá? Não pode esquecer do to. Às vezes o aluno fala assim, I'm going work. Tá errado. Tem que ser I'm going to work. É sempre importante colocar o to work. Professor, e se for o verbo go? Por exemplo, eu vou ir. Eu vou ir para academia. Então, I'm going to go to the gym. Going to go. Então, a gente usa o going e mais o to go, tá? Se for o verbo go. É possível, é normal, não tá errado falar going to go. I'm going to go to the gym. E assim por diante. Alright? Dá uma sinalização aí no chat se vocês estão entendendo, se tá fácil, se tá difícil, tá? A gente já viu aqui o positivo, o negativo, e agora a gente vai ver aqui o interrogativo, tá? Alright, então vamos por aqui, ó. Interrogative, interrogative. Ok, thank you, Vanessa. Very good. Vanessa, vamos ver se você lembra o que que a gente faz na pergunta. Como é que a gente formula a pergunta aí no futuro? Ou Moisés ou a Marta, né? Quem souber primeiro e puder. O que que a gente precisa fazer na hora de fazer uma pergunta no futuro em inglês? Boa pergunta, hein? Porque no presente a gente fala do. Do you go? No passado a gente aprendeu o did. Did you go? E agora? Aham, Vanessa, very good. A gente inverte, né? A gente coloca o verbo to be agora na frente. É igual a gente aprendeu lá estudando o verbo to be, né? Então, por exemplo, am I, am I, eu vou, por exemplo, sei lá, eu vou viajar? Perguntando, né? Am I going to travel? Né? Eu tô perguntando, eu vou viajar? E a pessoa fala, sim, você vai. Ou se eu quiser perguntar assim, você vai viajar? Então eu coloco o are na frente. Então, are you going to travel? Are you going to travel? E assim por diante, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui rapidão aqui para a gente ganhar tempo. Ó. Is he going to travel? Is she going to travel? Is it going to travel? Are we going to travel? Are they going to travel? Ok. Perfeito, guys. Very good, very good. Tranquilo aqui, será, gente? All right. Quem já tinha estudado isso aqui? Já sabia, eu já tinha visto isso aqui. Ou quem tá vendo pela primeira vez? Coloca aí também se você quiser compartilhar aí, tá bom? Isso aqui é o going to para falar no futuro. A gente precisa do verbo to be como base, como um auxiliar, né? Ah, very good, Vanessa. Very good. A gente usa bastante o going to, tá, Vanessa? Então já começa a usar o going to na hora de você expressar o futuro. A gente usa bastante no inglês para expressar coisas que a gente faz. Olá, boa noite, Val. Já tinha estudado, mas preciso relembrar. Não tem muito segredo, tá, Val? É só você usar o verbo to be, igual a gente já estudou. I'm, your, his, she's, it's. E depois você coloca o going to. E depois do going to tem que ter o verbo. Então, se você quiser falar assim, eu vou limpar, I'm going to clean. Então, às vezes o aluno esquece do verbo, às vezes esquece do going, às vezes esquece do to, mas o correto é a gente sempre fazer assim. Eu, verbo to be, going to alguma coisa, tá? Vamos fazer o seguinte, gente. Eu quero ver se vocês aprenderam bem, tá? Então, vou fazer o seguinte: vou dar um pequeno desafio para vocês aqui. É, traduzir, tá? Vamos fazer o seguinte:
E você que está aí em casa assistindo, também pode. Você vai ter um tempinho aí para você estudar, para você traduzir para mim, tá? Como é que você falaria em inglês assim? Eu vou fazer lição de casa. É, ela não vai. Vocês já vão traduzindo aí, tá, gente? Vai traduzindo aí. Só não posta agora ainda, não. Para ninguém. Para a pessoa ter a chance de pensar, quebrar a cabeça um pouquinho, tá? Só vai escrevendo aí no chat, mas sem enviar. Daí depois a gente envia, tá? Então, ela não vai. Sei lá, ela não vai ler um livro. É, é, vai chover amanhã. Nós vamos comprar um carro. Só 5 frases, tá bom, gente? Não é muita coisa, não. É, ele não vai, ele não vai ir no mercado. Ou ao mercado, né? Ao mercado. Vamos lá. Pequeno desafio para vocês aí. 2 minutinhos aí. Você também de casa, como é que você falaria isso em inglês? Quero ver se você pegou aí a nossa aula. E aí, pessoal, será que já podemos? Então vai lá. Quem conseguiu fazer, às vezes se não conseguiu, ainda tem dificuldade ou não pode digitar, não tem problema, tá? Mas quem já conseguiu fazer, posta aí pra gente corrigir, vamos ver? Então vai lá, pode dar um enviar aí. Quero ver quem que. Ou quantas frases você conseguiu. Ah, professor, não consegui traduzir todas, não tem problema. Vamos lá, o Moisés mandou. Já vou dizer se tá certo ou não, tá, Moisés? Deixa eu ver o que que o pessoal vai mandar aqui também. Very good. Então, deixa eu lá. Vamos ver aqui quem que acertou aqui. Deixa eu ver. O Moisés escreveu I'm going to make homework. E a Vanessa escreveu I'm going to homework. Ah, aqui vocês erraram um negocinho aqui, gente. Vou colocar aqui para vocês, ó. Então vamos corrigir junto, ó. I'm going to do homework. Faltou o do. O Moisés usou o make. O make também é fazer, só que a gente usa o make em outras situações. A gente vai estudar isso ainda, tá, Moisés? A diferença do do e do make. Mas quando se trata do homework, a gente fala do. E a Vanessa esqueceu do do. Então, I'm going to do homework, tá? Então, beleza. Vamos ver a próxima aqui. Ela não vai ler um livro. O Moisés escreveu She isn't going to read a book. E a Vanessa, She isn't going to read a book. Isso mesmo. Então, fechou. She isn't going to read a book. Tá, ficou assim. Vamos ver a próxima. Vai chover amanhã? Na pergunta, né? Moisés escreveu Is it going to rain tomorrow? Is it going to rain? A Vanessa esqueceu do to e colocou um ing ali, Vanessa. Não precisava de ing.
Então, a certa é a do Moisés aqui, ó. Is it going to rain tomorrow, tá? Não precisaria do ing e faltou o to ali também. Vamos ver o que vocês colocaram aqui, ó. Nós vamos comprar um carro. We are going. Moisés esqueceu do to, né, Moisés? Então fica we are going to buy a car. E a Vanessa colocou we're going to buy a car. Isso mesmo. Então vamos lá. We're going to buy a car. Aham. E por último, ela não vai ir ao mercado. Então ficou ele, desculpa. He isn't going to. Opa, faltou o verbo go, Vanessa. Então ficou assim, ó. He isn't going to go to the supermarket. Ok. Isso aí. Foi, né? Não foi tão difícil, mas é só a gente lembrar das regrinhas, tá bom, gente? Então isso aqui vai ficar depois lá nas nossas anotações, tá? Eu vou deixar isso aqui mais para baixo, tá bom? Porque antes de agora aqui eu também quero trabalhar um negocinho aqui com vocês, que são as expressões, sabe? No passado a gente fala ontem, anteontem, semana passada, mês passado. No inglês a gente também tem as expressões que a gente vai utilizar lá no futuro. Então a gente vai chamar isso de future, future time expressions. Vamos lá então. Quantas expressões a gente consegue utilizar para o futuro? Exemplo: tomorrow. Tomorrow quer dizer amanhã. Tá. Tem mais alguma? Será, gente? Amanhã. Ou se eu quiser, sei lá, falar amanhã de manhã, tomorrow morning, é só colocar um morning aqui, amanhã, amanhã de manhã, tá? A gente faz assim, sei lá, que mais que a gente poderia colocar aqui? Next year, muito bem, Val. Next year. Então, na verdade, a gente usa o next, né? Vamos colocar aqui, ó, next year, ano que vem. Next month, daí se a gente colocar o month, fica mês que vem. Next week, semana que vem. Next day, no próximo dia, daí não, daí fala tomorrow, né? Não tem necessidade de falar next day. A gente fala fala tomorrow. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. A gente às vezes fala assim, ó, in 2 weeks, que quer dizer assim, em 2 semanas, né? Em 2 semanas eu vou viajar, tá? Ou a gente às vezes fala até assim, ó, isso aqui é legal, ó. Opa, 2 weeks from now, que quer dizer daqui 2 semanas, tá? Isso aqui é legal, 2 weeks from now. Poderia ser, poderia ter ser, poderia ter after day, poderia usar, poderia usar the after day. Não, acho, Karina, after day não faz muito sentido. Depois do dia. Será que você está querendo falar depois de amanhã? Se for depois de amanhã, Karina, você poderia falar assim, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. The day after tomorrow. Depois de amanhã. Next day. O dia seguinte, next day. The next day. Poderia ser the next day, tá? Mas não, a gente não usa para falar assim, eu vou trabalhar no dia seguinte. Né? A gente geralmente não fala assim. A gente geralmente fala assim, ó, no dia seguinte ela foi trabalhar. No dia seguinte ela foi trabalhar. Daí é no passado, né? The next day ela foi trabalhar. Agora, se eu quiser falar assim, eu vou trabalhar no dia seguinte,
Você vai trabalhar amanhã? Não. Vou trabalhar depois de amanhã. The day after tomorrow. Nesse caso aí, Karina, falar o dia seguinte não é muito usado no futuro, tá bom? Alright. Tranquilo até aqui, gente? Very good, very good. Tá. Outra coisa que eu quero ensinar para vocês, já para ficar registrado aqui também no na nossa aula aqui, gente. Não sei se vocês já ouviram o tal do gonna. Já ouviram falar do gonna? Poxa, professor, eu não aprendi nem o going to e já vai ensinar algo diferente? Pera lá, não se apavora ainda, tá? O gonna, gente, ele é uma forma mais reduzida do going to, tá? Ele é uma forma reduzida, ele é uma forma informal, vamos chamar assim, ó, informal, tá bom? Quer ver mais ou menos como que eu poderia te dar um exemplo? Deixa eu ver. Em português, a gente não tem muito, assim, de palavras informais, assim, de transformar, mas se eu fosse te dar um exemplo, é, é como se fosse assim, ó. No português, a gente fala assim, ó. Deixe-me ver isso. Daí, quando a gente tá falando rapidão, a gente fala assim, ó. Deixa eu ver isso. Deixa eu ver isso. Deixa eu ver isso. Sei lá, alguma coisa assim. Deixa eu ver isso. A gente reduz. Então, o gonna é nada mais, nada menos que uma redução, tá? Que na conversação funciona muito bem. Porque ao invés de você falar I am going to work tomorrow, né? Fica uma coisa estranha. A gente fala I'm gonna work tomorrow. I'm gonna work. I'm gonna work. I'm gonna work, tá? Então a gente reduz. Isso mesmo, Vanessa. Às vezes a gente reduz no português, só que a gente não lembra, porque sai tão natural, né? E o gringo também, ele fala o gonna tão natural que ele nem lembra que ele tá reduzindo ali. Mas às vezes a gente fala, tá certo, deixa eu ver, vou lá. Sei lá, em vez de falar eu vou lá, vou lá. Tá? Às vezes a gente fala, essas reduções saem bem naturais. Então vamos lá. Como é que a gente poderia reduzir isso aqui? Tá, gente? Vão acompanhando aí comigo, tá? Moisés, Marta, vão me dizendo aí se tá de boa para vocês, se eu tô falando muito rápido, se eu tô colocando muita informação aí. Então tá bom. Então assim, ó, gente, então basicamente vocês vão substituir o going to por gonna. E o resultado final vai ser a mesma coisa e vai ficar mais natural. Então se você quiser falar assim, ó, eu vou estudar, você falaria I'm gonna study. Se você quisesse falar ela vai ela vai vir aqui, então ficaria she's gonna come here. She's gonna come here. Veja que eu não uso to nessa situação aqui. Se você falar gonna to, daí tá errado. Tá erradíssimo. Usa o gonna depois que você já dominar o going to e daí que quando você quiser deixar o teu inglês mais natural, mais informal, ok? Você não é obrigado a falar o gonna, mas eu tenho que te ensinar porque você vai se deparar com pessoas nativas falando gonna no filme, na vida real. Isso, com o gonna não tem o to. Legal, Karina. Vamos anotar isso aqui, ó. Observação. Com o gonna não usamos o to, tá? Isso é importante. Very good, tá? E assim por diante, tá? Sei lá, we're gonna travel. They're gonna dance. Até tem uma música, né? Tem uma música do George Michael, I'm not gonna dance again. I'm not gonna dance again. Depois vocês podem procurar a música e escutar aí, ó. I'm not gonna dance again. Ok? Uma música bem famosa, vocês vão gostar da música. Ah, aí, gente, então, em, em termos de futuro, a gente estudou aqui o que a gente precisava estudar. Vocês vão ter atividades desse tópico, tá bom?
Se a gente for lá na nossa apostila que vocês, né, já devem ter baixado aí no computador ou no celular de vocês, a gente vai, vocês vão estudar o futuro. Agora a gente tem que estudar aqui dois pontinhos, tá? Dois pontinhos que o livro está abordando aqui, de quando que a gente usa o going to, tá? Isso aqui é bem importante e depois eu vou deixar isso aqui também anotado lá, ó. Então, vamos ler juntos aqui, ó. Eu quero que você leia isso aqui para mim agora, ó. Só leia aí na sua casa mesmo, tá? Lê você primeiro sozinho aqui, ó. A gente tem dois pontos aqui que a gente precisa lembrar, tá? Leia aí. Então vamos lá, ó. Number one. Use be going to. Então o livro está falando para a gente usar o be going to mais o verbo, tá? Igual eu expliquei. Para que a gente tem que usar o going to? Vamos ver, ele está explicando aqui, ó. Use a forma be going to mais o verbo. E agora ele fala, ó. Para falar, to talk. Para falar sobre o que será? Sobre o futuro, planos futuros, quer dizer, para falar sobre planos futuros ou intenções. Você tem uma intenção? Eu tenho a intenção sei lá, de jantar essa noite. Tenho plano, uma intenção de jantar. Então eu falo, I'm gonna have dinner. Eu tenho a intenção de descansar esse final de semana. Então, I'm going to relax this weekend, tá? Então, você pensa no teu plano, pensa na tua intenção e você usa o going to ou o gonna para expressar essa intenção, tá bom? Isso é importante. Você não vai usar o will para expressar uma intenção, tá, gente? Guarda o will aí para a unidade 6, tá? Ou o 6A, a gente vai estudar depois o 6A. Guarda o will aí. Por enquanto, vamos focar no going to, tá bom, gente? Que mais? Use, agora o ponto 2, né? O number 2. Use o going to mais o verbo, né? Então, que é essa forma que a gente estudou hoje. Para fazer o que será? Para fazer uma make a prediction. O que é prediction? Uma previsão. Ué, professor, eu vou fazer uma previsão quando nós podemos, ou nós sabemos, né? Nós sabemos ou podemos ver que algo vai acontecer. Vamos ver o exemplo aqui, ó. It's winter there. It's going to be cold there. It's going to be cold. Então, é inverno lá, vai estar frio. Ah, então quer dizer que eu faço uma previsão porque eu já sei de algo. Legal essa informação. É inverno lá. Vamos imaginar que eu vou viajar para Buenos Aires. Daí eu falo assim: é inverno lá, vai fazer frio. Ou seja, eu estou fazendo uma previsão pela lógica, né? Porque é inverno. Vamos ver o outro exemplo aqui, ó. Look at that car. It's going to crash. Olha aquele carro, vai bater. Tipo, eu tô no trânsito aqui e o carro tá fazendo um monte de zigue-zague. Eu acho que o cara tá bêbado lá dentro. Eu já tô prevendo aqui, ó. Vai bater. Então a gente usa o going to para fazer uma previsão. Então, vamos anotar aqui nas nossas anotações aqui. Vamos colocar nas nossas anotações quando que a gente usa o going to. Eu vou colocar aqui no comecinho, no topo mesmo, ó. Quando usar o going to? Vamos lá, ponto 1, que o livro falou. Fazer um plano. Plan, ok? Plano. Ponto 2, intention, uma intenção. Ponto 3, prediction, uma previsão. Daí, deixar o exemplo aqui, né? Então, vamos imaginar que o number one aqui seria um plano, tá? Então, por exemplo, um plano. Eu vou estudar no exterior, é o meu plano, tá? Então, eu colocaria assim: I'm going to study abroad next year.
tá? Esse é um plano. Uma intenção. Não vou convidar ela para jantar, é minha intenção. Então, sei lá. I'm going to ask her out tomorrow. É minha intenção, tá? Se vai dar certo, eu não sei. É minha previsão agora. Eu vou fazer uma previsão. Deixa eu pensar numa previsão. Vai fazer frio essa noite. Então, porque estamos no inverno, né? Vai fazer frio. Então, it's going to be cold tonight. Então, vamos lá. Então, fechou, gente. Todos os nossos exemplinhos aqui, bem organizadinhos. Agora é só você é, organizar tudo isso na sua cabeça para você conseguir usar na sua fala e na sua conversação em inglês. Vão me dando um feedback aí, se ficou faltando alguma coisa, se ficou alguma dúvida, se foi fácil, se foi difícil, tá? Vão colocando aí no chat aí para eu saber se vocês estão acompanhando comigo, tá? Depois isso aqui vai ficar tudo registradinho, salvo lá no nosso material, tá? Lembrando que hoje é a nossa aula Unit 3A, Notes and Links, tá? Vai ficar o link também depois ali. Já vou pôr a data aqui, ó, July 4th, que é assim, ó. Tá registradinho lá no nosso material. Que bom, Val. Very good. Ok, vamos ver o que mais que falta. Então tá, vamos aproveitar esses 10 minutinhos que a gente tem aqui. E agora a gente vai falar um negocinho que vai ter aí no caderno do exercício de vocês, que seria sobre falar sobre aeroporto, tá? Então vamos lá. Daí depois, gente, vocês vão ter aqui os exercícios, tá? Vocês vão ter aqui naquele material que eu passei para vocês, ó, tem exercícios aqui, ó. Esse aqui, esse aqui da previsão, ó, o cara olha para o céu, vê as nuvens e fala, vai chover, né? A mãe olha o brinquedo caro ali e fala, ixi, vai ser caro. O cara tá lá no trânsito e fala, ixi, eu vou chegar atrasado no trabalho, sabe? Então, ele tá fazendo uma previsão. Depois vocês vão estudar com calma essas lições aqui, tá bom? Vai ter ditado também, eu vou postar ditado para vocês. E agora eu gostaria de trabalhar com vocês um pouquinho esse esse vocabulário aqui, ó. Vamos imaginar que você vai para um aeroporto, né? E lá dentro do aeroporto, vou colocar aqui então, ó, at the airport. Lá no aeroporto você tem assim umas sinalizações no aeroporto, né? Então aqui tem uma sinalização, tá? Vamos ver quais são essas sinalizações, ó. Então vamos ver, eu vou colocando aqui para vocês, ó. One, arrivals, tá? Two, baggage check-in, check-in. Three, baggage claim. Four, check-in. Five, customs. Six, departures. Seven, gates. Eight, elevators. Nine, passport control. 10, terminal. 11, restrooms. 12, cart. Agora, gente, me ajudem aqui, ó. Nós temos 10 minutinhos. Dá uma olhadinha aqui nessas imagens e me diga aí no chat o que que vocês acham que cada imagem está representando. Será que está representando o check-in, a saída do avião, a chegada do avião? Está representando o elevador, né? Que aqui a gente tem aqui, ó, arrivals, chegada, ou como a gente fala no português, desembarque, né? No Brasil a gente fala, onde é que eu vou para ir no desembarque, né? A gente fala assim. Em inglês a gente falaria assim, onde é que eu vou para ir na chegada, no arrivals. Então a gente falaria arrivals em vez de chegar, de desembarque, tá? Ou então departures.
Departures quer dizer a saída, né? Mas a gente não fala, onde é que eu vou na saída, né? A gente fala onde é que eu vou para ir no embarque. Então, no português a gente fala embarque e desembarque. No inglês eles falam chegada e saída. Arrivals é chegada, departures é saída, tá? Então, qual aviãozinho aqui, ó, tem qual figurinha que fica melhor para dizer departures, que é a saída, e o arrivals, que é a chegada, né? Então você tem que ver aqui como é que ficaria aqui. Depois eu vou colocar isso aqui anotadinho para vocês, tá? Então vamos lá. Então basicamente aqui, gente, ó, o number one, esse number one aqui, ó, você está retirando a bagagem da esteira, né? Então você chega lá no teu destino, a tua bagagem vai para uma esteira e lá nesse lugar eles vão chamar de baggage claim. Se você precisar falar assim para um funcionário, onde é que eu retiro a bagagem? Você vai falar assim, where is the baggage claim? Where is the baggage claim? Tá? Então, baggage claim, vou colocar aqui para vocês, ó. Retirada de bagagem, tá? Arrivals, a gente vai traduzir como desembarque, tá? Mas a tradução dele ao pé da letra quer dizer chegadas. Baggage check-in, então seria o check-in de bagagem, tá? Check-in é check-in mesmo, então não, né, não muda. É o check-in, a gente fala check-in, mas em inglês é check-in. Check-in, tá? Não fala check-in. No português a gente fala check-in, mas no inglês é check-in. Customs é aquele lugar que a gente chega e os caras checam a nossa bagagem quando a gente chega no Brasil, por exemplo, a gente passa pelo Customs, né? Para ver se não tem nada ilegal dentro da bagagem. Alfândega. Assim, né? Acho que tem um acentinho, se eu não me engano. Alfândega. Departures, como eu expliquei para vocês, quer dizer saída. Só que a gente não fala saída, a gente fala embarque. Então, onde é que é o embarque, né? Embarque, tá? Às vezes vocês vão viajar aí, ó, precisa saber desse vocabulário aqui. O gates é o portão de embarque, né? Dentro lá do terminal tem vários portãozinhos de embarque. Então, esses portãozinhos a gente chama de gate, portão, tá? Portão. Elevators é elevador, tranquilo, né? Elevadores. Passport control. No português a gente fala. Como é que a gente fala no português? Quando o cara checa o nosso passaporte lá no destino. Controle de passaporte é ao pé da letra, né? Mas se eu não me engano, me fugiu agora. É, imigração, lembrei. Eles falam imigração, né? Acho que é imigração, se eu não me engano. Vão me corrigindo aí também, tá, gente? Imigração. Tá? Se eu falar alguma besteira, aí vocês me corrigem. Onde é que fica a imigração, né? Where is the passport control? O terminal é o terminal mesmo, né? Então é tranquilo isso aqui, terminal. Vocês já repararam que toda palavra que termina com a L no inglês é a mesma coisa, né? Animal, natural, crucial, né? É sempre a mesma palavra, não muda, só muda a entonação. Restrooms é um termo para banheiro, né? Um banheiro público. Restrooms, banheiros. E, por último, o carrinho. Carrinho, né? O carrinho de bagagem. Cart. Fechou, gente. Então, esse aqui é o vocabulário que eu precisava trabalhar com vocês, para vocês poderem fazer as lições, tá? Agora eu vou mostrar para vocês aqui rapidão, que vocês vão acessar o PDF de vocês lá, a unidade 3. Vocês vão cair aqui nessa página aqui, tá? Espero que vocês tenham feito a lição anterior, para a gente não ficar muito acumulado aí, né? Muito atrasado. E aqui na lição 3A vocês vão ter aqui, ó, atividades no futuro, ó. Going to. Então aqui vocês vão dizer na cada figurinha o que cada pessoa vai fazer.
Aqui tem um diálogo, vocês vão completar o diálogo. Aqui tem o vocabulário do aeroporto, ó. Aqui tem uma historinha e dentro da historinha vai aparecer o quê? Essas palavrinhas que eu acabei de anotar para vocês. Depois vocês vão ler um artigo, tem um artigozinho bem legal aqui sobre o aeroporto, maior aeroporto do mundo. Não sei se essa informação ainda é válida, porque esse livro já tem uns 10 anos, tá, gente? Às vezes já mudou, às vezes o aeroporto maior já é outro aeroporto, mas no momento desse livro aqui, o maior aeroporto aqui era um na China e tal. Então, mas isso em 2008, né? Então já faz um tempinho. Pode ser que em outra cidade já tenha outro aeroporto. E aqui vai ter um áudio bem legal, onde vocês vão escutar 5 diálogos e cada diálogo está acontecendo em um lugar diferente do aeroporto, né? E vocês vão anotar aqui em que lugar está acontecendo esse diálogo. E aí tem alguma perguntinha aqui também para responder. Então vai ser bem legal essa atividade de vocês aqui. Ufa! Uma hora, uma hora aqui falando, gente. Alright, agora eu vou deixar vocês descansarem um pouquinho, mas antes só quero saber se ficou certinho, se vocês, né, conseguiram entender, se vocês também não conseguiram, vocês têm toda a liberdade para me procurar depois e perguntar, tá bom? Alright, guys. E aí, podemos encerrar a nossa aula? Yes or no? Alguma dúvida? Você que está assistindo aí depois, faça a lição, não deixe para ficar atrasado. Ok? Hoje nós tivemos poucas pessoas, tá? Espero que vocês não estejam desanimando, continuem se esforçando, tá? Eu sei que estudar assim online, né, sem ter muita interação é mais difícil mesmo, eu super entendo, mas não desanimem, tá? Essas atividades que eu preparo para vocês é para ajudar vocês ao máximo, né, no progresso de vocês, tá bom? Vou mandar um teste também referente à unidade 2, ou já mandei, vou conferir. Se eu não mandei, eu vou mandar, tá bom? Obrigado, Vanessa, Val, Moisés, Marta, Karina. Hoje tivemos poucas pessoas, mas obrigado pela presença de vocês. Parabéns por vocês estarem aí, guerreiros aí nesse frio, estudando inglês, tá bom? Se dediquem. Se precisarem de mais alguma coisa, algum material, tirar dúvida, contem comigo, tá bom, gente? Então, uma boa noite para vocês, um bom descanso, um bom final de semana e até quinta que vem. All right. See you. Good night. Bye bye.